Olá, bom, eu sou a Gabi, né, coach, fundadora do Desandr, e mais ou menos 2 anos atrás eu costumava publicar uma série de vídeos, entre outros que chamava Bate Pronto, que era basicamente responder, né, perguntas que eu recebia das pessoas sobre vários assuntos ligados a autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal ou simplesmente dilemas da vida. E aproximadamente 2 anos, né, que eu acho que eu deixei de gravar esses vídeos, porque eu passei por algumas situações pessoais na minha vida e até profissionais, que acho que eu precisava ficar um pouco comigo mesmo, viver certas coisas para conseguir me reintegrar e poder voltar a fazer a missão do Desandr, que é ajudar com que as pessoas percebam a sua própria luz e coloquem elas no mundo. Acho que eu precisava resgatar a minha própria luz. E esse caminho todo, né, de resgate da própria luz aconteceu muito através do aprender a lidar com a minha própria vulnerabilidade e também colocar ela no mundo, né? Então, bom, para voltar agora com esses vídeos, a ideia é que o Desandr ele volta com a mesma essência, mas com uma Gabi um pouco diferente, talvez mais integrada, mais madura, mais vivida. Então, o tema do vídeo de hoje é falar um pouco sobre vulnerabilidade, a cura para a vulnerabilidade, o que é vulnerabilidade, se vale a pena a gente ser mesmo vulnerável e autêntico, né, num mundo em que a maioria das pessoas não é assim. Bom, explicando um pouco então o meu processo, né? Então, o que significa vulnerabilidade? Vulnerabilidade significa a gente conseguir perceber quais que são as nossas imperfeições, o nosso lado escuro, o que nos assusta, o que a gente acha que ainda nos limita, e de alguma forma a gente conseguir não só ter clareza daquilo e deixar o que eu chamo de, né, inconsciente tornar consciente, ou seja, a gente conseguir perceber que a gente é assim, mas também a relação e a conexão pela vulnerabilidade, a capacidade da gente conseguir lidar com isso de uma forma natural, mas também expressar isso para as outras pessoas sem medo, o que pode servir como uma forma de conexão, né? A gente se aproxima dos outros não só mostrando a nossa máscara quando a gente está bem e feliz ou aquilo que a gente quer, mas mostrando quem a gente realmente é. Então isso tem muito a ver com o que é vulnerabilidade. No meu caso, eu passei por por algumas situações pessoais que eu comecei a me ver vivendo uma vida em que eu tinha deixado muitas coisas muito minhas, muito jeito Gabi de ser de lado. E quando eu me dei conta e saí daquilo, eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, muito real, muito expressiva, né, que sempre preferiu ser eu mesma do que simplesmente ser algo para agradar alguém. E quando eu percebi que eu tinha deixado aquilo de lado, eu acho que nos últimos 2 anos eu não conseguia ser nada que não fosse ser autêntica e vulnerável. E o que isso significa? E aí a ideia é contar um pouquinho os dois lados, né? O que isso trouxe de bom, o que isso me fez perceber, o que isso me segue fazendo perceber, mas também alguns cuidados, né? E algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente resolve ser uma pessoa assim. Acho que o primeiro lado foi conseguir perceber em profundidade, né, e abraçar aquilo mesmo, o meu escuro. Tem um vídeo meu de, acho que há 4 ou 5 anos atrás, que eu fiz com o Pedro Cel, do Eu Sul, que eu falo muito de integrar luz e sombra. E eu acho que para mim esses últimos 2 anos foi realmente mergulhar com muita força na minha própria sombra e conseguir, a partir dela, ver o meu brilho. Então, basicamente, eu tive um divórcio, e que eu escolhi, na verdade, me divorciar exatamente por perceber que eu estava deixando de ser eu mesma numa relação, e eu tinha mudado para Portugal. E a verdade é que eu conhecia, eu brinco, menos 100 pessoas em Portugal, que eram os convidados, né, os amigos do meu ex-marido para o casamento. E eu podia escolher voltar para o Brasil ou continuar aqui. E eu tendo a escolher, acho que caminhos mais difíceis sempre ao longo da minha jornada. Eu achei que se eu ficasse aqui, onde eu não conhecia ninguém, onde eu não era ninguém, onde ninguém sabia de nada que eu tinha feito pessoalmente, profissionalmente, onde eu não tinha nem amigo, onde eu não era filha, neta, colega e nada de ninguém, eu ia ter que me construir do zero. Eu ia ter que mergulhar nas profundezas do meu escuro e de quem realmente eu era, para poder descobrir e me colocar no mundo. E que qualquer pessoa que estivesse aqui ou que passasse pelo meu caminho de alguma forma ia ver quem eu realmente era ou quem eu escolho ser.
e podia escolher, né, profissionalmente ou pessoalmente, gostar de mim ou não sendo assim. Então eu comecei nessa jornada e foi uma jornada dura porque eu comecei a perceber tantas coisas que eu tinha deixado de ser por causa, né, eu mesma que me coloquei nessa situação, não culpo ninguém por isso, mas que eu tinha deixado de lado. Coisas que eu digo que são muito Gabis, que são muito meus jeitos. Então, de um lado, foi reconhecer a dor de ter ficado cega e não percebido isso durante todo o tempo. Por outro lado, acho que eu comecei a ver que eu sou uma pessoa tão autêntica e tão vulnerável e tão coração que pra mim é muito, 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 muito difícil separar as coisas ou colocar máscaras. Comparando com o Brasil, Portugal tem um jeito de ser que não é melhor ou pior, mas que tem as coisas mais divididas, mais tradicionais, mais organizadas. Então as pessoas não tendem, elas levam um pouco da vida pessoal delas pro trabalho, mas é como se elas, não sei, tivessem algumas caras, né? Essa sou eu profissional, essa sou eu pessoal, etc. E no Brasil, nos trabalhos que eu tive, eu com a minha própria empresa, né, que acompanhava esses vídeos, eu nunca dividi essas coisas. Para mim, eu sou uma pessoa integral. E eu sou uma pessoa que se coloca do jeito que eu sou, independente do ambiente que eu esteja, né, e tentando trazer o melhor da minha imperfeição para aquilo, o que para mim faz com que grande parte dos meus melhores amigos tenham vindo das situações profissionais pelas quais eu passei, seja em empresas, seja, né, digamos assim, estudos, ou seja, com a minha própria empresa, com as pessoas que eu conheci, meus próprios clientes, né, meus próprios parceiros. Para mim, pessoas são pessoas, né, independente do que elas estão fazendo ou ocupando, etc. Então, conseguir ser autêntica e ser vulnerável numa cultura em que as coisas são muito separadas e eu não consigo ser diferente, eu não consigo ter essas várias caras e fingir algo que eu realmente não sou. É muito difícil. É difícil de um lado porque você percebe que são poucas pessoas que conseguem ser assim também. Então, às vezes, você se sente um alienígena. É difícil, por outro lado, porque as pessoas também se assustam no início, né? De ver uma pessoa assim. E é difícil por um terceiro lado, que eu acho que em algumas circunstâncias as pessoas esperam que você seja diferente. E às vezes até te exijam isso. Ao mesmo tempo elas querem que você seja autêntica, elas adoram isso. Mas por outros momentos elas falam, não, calma, você tem que aprender a colocar limites. Então, acho que foi difícil nesse sentido. Primeiro, reconhecer quem eu era e abraçar, né, a minha imperfeição, as minhas fraquezas. E acho que o quarto ponto, que é o que torna talvez mais difícil, é que a maioria das pessoas não é assim. E por não ser assim e não perceber, né, da beleza disso, da beleza da gente, sei lá, confiar no mundo e nas pessoas e achar que todas as pessoas podem ser boas até que elas provem o contrário, muitas pessoas às vezes usam isso contra a gente. Então elas usam, a gente confia nelas, a gente partilha o que a gente sente, o que a gente é do fundo do coração. E as pessoas vão lá e se aproveitam disso. Não acho que é porque, realmente, eu acho que eu acredito na bondade das pessoas, então eu não acho que é por elas serem más, mas acho que é mais por uma questão de cultura, por uma questão de maturidade. Então acho que isso foi o mais dolorido e começar a aprender, talvez, em ver quem eu posso confiar, quem eu não posso, e etc. Então acho que esse é um lado da vulnerabilidade. Tem dois lados doloridos. Um é reconhecer, né, e perceber a nossa sombra e abraçar ela e aprender a amar ela. Isso é super difícil. Mas o outro lado é quando a gente expõe ela. E a gente expondo ela num mundo em que a maioria das pessoas quer esconder, né, o próprio escuro, a porta da vulnerabilidade, a gente coloca dois riscos. Um das pessoas não perceberem isso, não entenderem, e o outro é delas usarem isso contra a gente. Mas se eu tivesse que colocar na balança, eu não tenho a menor dúvida que eu continuar preferindo aprender a sempre colocar a minha vulnerabilidade, a minha autenticidade, colocar a minha voz nesse mundo. Porque isso me trouxe coisas muito boas. Primeiro que isso me faz conectar com as pessoas, às vezes num curto espaço de tempo, de uma forma muito profunda, né? Porque elas veem que eu me abro e elas se sentam à vontade de se abrir também. Isso me faz mostrar para as pessoas que é possível acreditar nelas mesmas. Faz ajudar as pessoas a integrarem a própria sombra, perceberem o próprio brilho e procurarem a própria autenticidade, né? E isso me faz me sentir bem nos lugares que eu tô para poder estar sendo eu. Então, acho que esse lado todo positivo da balança compensa muito mais do que as outras coisas
que talvez não sejam, que sejam difíceis, né? Eu quebrei a cara, eu chorei muito, né? Continuo sofrendo muitas vezes por ser assim, mas eu acho que a alegria que isso me dá, e isso faz parte de quem eu sou, e eu esconder isso, eu deixar isso de lado, acho que é muito mais dolorido do que ser assim e ter que, enfim, lidar com as circunstâncias e que o mundo não é assim. Bom, que esse seja o primeiro de muitos outros vídeos, espero que de alguma forma seja útil. E a ideia é que seja uma troca, uma partilha. Então, se vocês quiserem comentar, faz lá o que disseram e também trazer as experiências de vocês e mais perguntas, assim será. Um beijo grande e até o próximo.